Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com o Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vocês estão vendo que está um pouquinho diferente, né? Não é estudo de livro, não é reflexão sobre o nosso lar, é o Minutos com o Espiritismo mesmo. E nós agradecemos ao canal Onda Espírita, aonde eu faço convite a todos a conhecer e a todas também. Vale a pena, tem muita coisa boa lá. Música, nós temos também dicas de recursos humanos, minutos com o Espiritismo, Evangelho no Lar, reflexão sobre livros, e agora nós estamos tendo psicografia, mensagens dia a dia. Pode ir lá que tem música, muita coisa. Vale a pena. E hoje nós temos convidados que vocês estão vendo. Maravilhoso, que nós vamos direcionar Minutos com o Espiritismo à galera dos jovens, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre, né, a espiritualidade no dia a dia dos jovens. E nós temos 3 convidadas e um convidado. Nós temos a Camila Consenza, educadora de pré-adolescentes e adolescentes, vovó, olha que vovó jovem, mãe, não é? Ela trabalha com comércio exterior, mamãe de um casal, né? De um menininho maravilhoso, Lucas, né? E de uma moça que já é mamãe e é nossa parceira nesse trabalho. Nós temos a Kelly, mão de fada, gente. A mulher é uma confeiteira de primeira mão, maravilhosa, mamãe, trabalhadora, olha só, educadora dos jovens também, que faz parte do nosso trabalho. Nós temos a Camila Lins e o Tom Strack, que não está conosco porque eles estão em licença maternidade. Temos também o Carlos, que é o dono do canal, que está aqui nos ajudando nesse momento. E nós vamos falar sobre jovens. Falar sobre jovens, nós temos, aliás, todas as casas espíritas e também outras religiões, eles têm o grupo de jovens. Mas é uma área que nós precisamos cultivar com muito carinho. É aquela sementinha que nós temos que estar de olho, porque a evolução do ser está aí. Como é que está as casas espíritas nesse acompanhamento da evolução do ser, desses espíritos que estão vindo? Eles estão chegando muito mais evoluídos, questionando, e muitas vezes se sentem pressionados, porque as pessoas não conseguem entender a sua colocação. Está na hora de nós nos despertarmos, é sobre isso que nós vamos falar, fazendo as perguntas aos educadores, para que eles possam nos orientar, principalmente pais, avós, tios, e dar aquela dica também para os jovens. Vamos lá? Perguntas e resposta. Primeira pergunta. Para todos, hein? Como é passar religiosidade para o pré-adolescente e adolescente? Vou deixar a Camila, a Kelly e o Carlos também falar e depois eu falo. Vamos lá. Olá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês no canal Onda Espírita. E, na realidade, Cleide, para essa pergunta, eu gosto bastante, né, de usar o bate-papo, né? A gente faz muito um bate-papo, um bate-bola mesmo, de vai e volta com essa molecada, né? Então, a gente traz situações do dia a dia e vincula com o que aconteceu com Jesus, até mesmo com o Chico, que é um pouco mais próximo de nós, né? Então, religiosidade não é bem a palavra que a gente usa no nosso dia a dia. É um bate-papo. A gente não assusta prendendo de religião, dogmas. Temos que seguir dessa forma, né? A gente faz um bate-papo mais utilizando situações do dia a dia, até mesmo cases que eles trazem da escola, de discussões familiares para dentro da casa espírita, para a visão espírita, e como que Jesus
resolveria, né? O que o Espiritismo traria como resposta para aquela situação? É dessa forma que a gente consegue trazer, chamar e fixar um pouquinho do conteúdo com eles. Obrigada, Camila. E você, Kelly? O que você nos coloca, que você também faz parte dessa turma boa? Tudo bem, pessoal? Também é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aí do nosso trabalho, né, que a gente tem perseverado aí, eu e a Ká, né, com jovens, né? E o que a gente estava conversando até, né, estudando aí sobre o que a gente ia falar, é que quando a gente mostra Jesus, a gente não precisa mostrar nenhuma religiosidade, porque se você entendeu Jesus, isso já basta, né? Porque Jesus, ele nem trouxe nenhuma religião pra gente, né? Então, o que a gente tenta passar para eles é esse Jesus de amor, de respeito, de igualdade, né? Então, a gente fala muito sobre isso com eles. Então, se eles entenderem isso, pra gente é o que basta, né? É o que eles vão conseguir ir para frente e sendo evoluindo, sendo pessoas boas. O que a gente tenta passar para eles é mais isso. Obrigada, Kelly. Eu, com muito carinho, faço parte do grupo, né? Trabalho com os adolescentes atualmente, né? Como eu disse, que a Camila e o Tom estão em licença maternidade, e realmente trazer para eles, não levar eles até 1800, é trazer 1800 no dia a dia deles. Porque o jovem, ele tem muita coisa dentro dele para se colocar, e muitas vezes ele tem dificuldade de poder se entender, ou dar-se aquela oportunidade a ele de se colocar. Então, muitas vezes, a visão desse jovem é aquela, não, vai falar de Jesus, é beato, vai falar de Jesus, é engessado, é bitolado. Não, essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é que eles tenham aquele primeiro conceito, né? O conceito moral. A religiosidade é apenas a palavra, eu sempre falo isso para os jovens, é religar. Saber que existe uma vida em outra vida, saber o porquê está passando por desafios, mas os desafios deles de hoje, bullying, nós temos essa dificuldade, a ansiedade, o preconceito, a sua aceitação do jeito que você é, não dos padrões que a sociedade coloca. Eu acho que nós temos esse trabalho, e eu sei que vocês fazem esse trabalho também, não é? E isso é importante, porque essa situação estava lá desde a época do Cristo e veio para cá. E Jesus é esse pilar que nos ensina que somos todos iguais. O respeito, principalmente a parte social. Não é? Isso é muito importante nesse trabalho. Não de nós termos aquela pessoa engessada, mas sim o dia a dia, o hoje dessa moçada, que é uma moçada que está assim, ano-luz. Nossa, e às vezes eu preciso ficar estudando 200 vezes, olhando vídeos para poder tentar chegar ao entendimento, porque hoje aquilo que eu, como jovem, precisava de um mês para entender, essa turma em 1 hora já está dando exemplo para a gente de entendimento. E uma pesquisa bem rápida, né? Muito rápida. Agora eu vou falar para o Carlos, ele como pai. Bom, para todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agradeço muito estar participando desse grupo, essas meninas lindas aí que estão dando um ar maravilhoso a esse momento. Acho um momento especialíssimo, é um momento que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre os jovens, que eu vou até pedir desculpa a vocês, porque eu infelizmente ainda estou com o pé lá atrás, ainda sou tiozinho, né? Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês, podendo participar, né? A minha linguagem, infelizmente, ainda precisa, eu estou num aprendizado profundo. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, a gente fez uma prévia aqui, e elas estavam aqui conversando e tal, e eu estava aqui olhando e falando, meu Deus, acho que eu estou usando bengalinha, né? Eu preciso me atualizar, né? Esse povo está muito à frente, né? Então eu estou aqui como aprendiz, meninas, estou como aprendiz. A única experiência que eu tenho, pequena, é com os meus filhos, né? E eu vou dizer para vocês que também é muito desafiador, e não só meus filhos, mas eu tenho uns amigos, né? A namorada do meu filho, né? E a gente vê exatamente como vocês falaram, essa dinâmica
né, essa força que eles trazem, mas uma dinâmica muito rápida, muito acelerada, uma inteligência muito à frente, né, uma capacidade de compreensão das coisas, né, e extrapolando o nosso normal, né, antigo, né, o nosso normalzinho antigo, né, e isso desafia demais a gente que é um pouco mais velho, eu que sou um pouco mais velho, desafia muito. E eu acho que isso é uma coisa muito importante ser trazida, porque, como estávamos conversando agora há pouco, os jovens são o futuro, óbvio, né? Na verdade, o futuro e já o presente, né? A gente já está ficando um pouco para trás, né? Então, hoje, eu acho que esse bate-papo é muito legal, muito bom para a gente aprender com vocês, para entender como fazer, né? Para a gente fazer essa troca de gerações, né? A troca de gerações, essa adaptação. Eu vejo, a gente estava conversando sobre a questão da justiça, e a gente percebe muito claramente que eles têm um parâmetro, uma percepção, uma exigência com essa questão da justiça, do que é certo, né, a verdade. Então é muito legal, eu tenho pouco a acrescentar a vocês, eu estou aqui mais para ouvir. Então, obrigado por vocês estarem nos presenteando com a presença de vocês nesse bate-papo. Obrigada, Carlos, a gente que agradece. Voltando às perguntas, meninas, olha só. Que tipo de conversa e temas vocês desenvolvem dentro da programação direcionada à doutrina espírita e quais ferramentas que vocês usam? A gente usa bastante links de vídeos mais atuais no dia a dia. A gente utiliza muito mecanismo de filmes, né, da Disney, Marvel, Pixar, enfim, a gente traz trechos onde alguma fala ela é marcante, onde a gente faz reflexões em cima daquela fala, né? E aí a gente traz um pouquinho de algum conto ou alguma história que aconteceu com Chico, ou até mesmo com Jesus, para ligar a situação, né? Uma das coisas que a gente sempre faz, a gente fala de vamos ligar o nosso Wi-Fi. Né? Então, toda vez para acalmar a turminha e para a gente iniciar a nossa oração inicial, a gente fala conectando o Wi-Fi. O Wi-Fi não deixa de ser as ondas de conexão para a gente ter, né, acesso à internet, é a mesma coisa o nosso coração com a espiritualidade. Então, vamos ligar o nosso Wi-Fi. A gente sempre começa, né, com essa palavrinha aí para eles, e a gente utiliza muito o subsídio hoje que está na palma da mão, né? A gente convida eles a trazerem um videozinho de canais mais jovens, né, para o Evangelho no Lar. Então, quando vai fazer o Evangelho no Lar com o papai, com a mamãe, traz esse vídeo, pede para eles, fala, olha, assiste esse vídeo aqui que fala sobre Allan Kardec, sobre Jesus, porque é uma forma, uma linguagem bem simples, bem direta. Ele traz, esses canais traz Jesus como o cara, tanto é que ele fala assim, Jesus é o cara, é um amigo, é uma forma íntima, próxima, não é essa forma, né, como a Kelly citou, não é aquela coisa assim de, meu Deus, né, a gente vai ter que falar de Jesus, meu, é gostoso, é legal, é próximo, né, é o cara mesmo que está ali do nosso lado, dando aquelas dicas boas e do dia a dia. Então, a gente utiliza muito subsídio de internet e de situações que estão acontecendo no dia a dia. Eles estão muito atentos, antenados a reality shows, discussões de reality. Então, essa discussão de cancelamento, o que isso significa para você? Como Jesus ia agir sobre cancelamento? Ele ia sair cancelando geral? Como funcionaria? Então, a gente permite com que eles falem. Muitas vezes é umas reflexões que nos surpreendem, eles trazem umas colocações que você fala, não é possível que uma criança de 9, 10 anos tenha essa percepção, mas sim, tem. Então, esse é o nosso maior subsídio, né, Kelly, hoje em dia, os nossos recursos. A gente nem se prende tanto em conteúdo, é mais mesmo a internet. A gente faz bastante bate-papo com eles, porque a gente percebeu que, assim, a gente até estava usando no começo um pouco mais de apresentação, né? Tipo de PowerPoint, essas coisas assim. E a gente viu que
que não estava funcionando tão bem, né, cara? E aí a gente começou a fazer mais bate-papo mesmo. Então a gente leva o tema e às vezes leva, né, normalmente a gente põe uns videozinhos curtinhos, e depois a gente discute sobre esse vídeo. A gente também está fazendo assim, fazendo com que eles participem, e eles estão participando bastante. Então é difícil um deles que não participa. Então a gente faz pergunta direcionada a cada um, para todo mundo poder participar. Eles mesmos levantam a mão para participar, então eles estão gostando mais desse jeito que a gente está fazendo, né? E em uma aula ou outra a gente traz uns jogos para eles, assim, tipo forca, né? De o stop. Eles gostam, né, de brincar, né? Porque quando a gente está em aula, a gente consegue fazer esse tipo de coisa assim mais interessante, mas pela internet a gente conseguiu trazer esse recurso e eles estão gostando bastante. A gente consegue prender eles mais na aula, né? Então, assim, a gente tem uma turminha que participa, que normalmente são os que mais participam, né? Então, a gente está conseguindo prender eles, assim, prender a atenção deles, né? Que é difícil prender a atenção, principalmente do jovem, né? A gente está conseguindo com esse tipo de trabalho. Muito obrigada às duas. A turma que eu estou no momento é uma turma um pouco diferente. Os vídeos são bem curtos e o bate-papo fica maior, mas eles gostam, assim, eles buscam muito quando a gente vai falar coisas assim, vamos falar, pesadas. Então, a gente vai falar sobre aborto, a gente fala sobre feminicídio. A semana passada nós tivemos uma convidada especial que falou sobre gravidez precoce, a orientação sobre doenças sexuais, porque esse tipo de tabu ainda tem em casa. Mesmo espíritas não conversam com os filhos sobre isso. E não adianta o que eles falam para a gente. Eles abrem... Há uma diferença muito grande. E nós quebramos isso. Aí você vai falar, né? Por que tem que falar isso? Tem a espiritualidade. Ela está ali. Nós trabalhamos muito o capítulo Homem de Bem. Nós trabalhamos muito aquele capítulo inteiro. Ser desperfeito. Então, cuidar do corpo e do espírito, né? Saber trazer para eles, através do evangelho, que é uma conduta moral, algo do dia a dia deles. Porque eles passam, principalmente, o lado do preconceito, o bullying. Nós ainda temos, isso é fato, filhos de espíritas que têm preconceito de homossexual, homoafetivo. Ainda não conseguiram quebrar. Então, a gente conversa sobre isso, não julgando, mas a gente traz isso, porque a palavra simples do Cristo, amar a Deus acima de qualquer coisa, que é o próximo como a ti mesmo. E esses questionamentos já chegaram em casa, de pais falarem, nossa, os pais também eles não chegaram para falar comigo, mas eles falaram, eles ficaram meio assim, quando eu falei sobre o preconceito. Então, a gente está quebrando umas barreiras. Então, esse trabalho, eles gostam muito que nós falamos. Que nem agora nós vamos, agora na próxima terça, nós vamos ter a Glenda, que vai falar sobre esse negócio que está rolando na internet aí, de receitas de emagrecimento para adolescentes. Isso é perigoso. Então, esse lado a gente traz no dia a dia, não é? É cuidar do corpo e do espírito. Então, esse dia a dia dos jovens, que essas ferramentas, né, que nós estamos usando, o preconceito do filme de terror. Gente, adolescente adora filme de terror, não tem como você não tirar. Você assistiu tal? Eu assisto, gente, eu assisto os filmes trash, porque desses filmes trash, quando eles vêm falar comigo, eu tiro alguma coisa. Então, eu falo sobre o fenômeno da espiritualidade, eu falo daquilo que você não pode fazer, eu falo do obsessor. Porque se eu for falar para eles, isso vai... Não, eles não vão entender que é energia, não vão entender nada. Mas lá desses filmes, sempre tem uma lição moral. Então, outro dia nós estávamos falando aí, numa das aulas aí, sobre o Jason, que é um trash que passa aí dos anos 80, a molecada gosta. Aí eu falei assim, qual é o fundamento desse filme? Aí eles ficaram parados para pensar, o bullying. A criança sofria bullying desde criança. Então, eles falaram de uma maneira exagerada. Então, esse lado que a gente quebra, e muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue associar os pais com isso. Eles não conseguem perceber esse lado, porque todo caos tem uma lição moral. E eles concordam. Desculpa, Cleidinha, sabe que eu acho muito interessante também, que nessas horas, algumas pessoas
está fazendo a aula próxima aos pais. E os pais escutam o filho falar de uma coisa que ele fala, caramba, eu nem imaginava que meu filho discute esse tipo de assunto. Na aula que nós também abordamos sobre o Dia das Mulheres, veio à tona um desabafo de uma garota jovem, bem jovem, que não se sentia à vontade dos padrões que a mãe exigia, né? Então, e são pessoas frequentadoras da casa e tudo mais, mas ainda assim é dentro de casa, né? Então a gente começa a educação, né, tanto espiritual, mediúnica, dentro do lar, e muitas vezes isso não tem. Então a responsabilidade pra gente, ela acaba sendo bem grande nesse sentido, né? Não, pode falar, desculpa. Imagina. E trazer a essência desses conteúdos que eles gostam é extremamente importante, assim como, por exemplo, a música. É óbvio que é assustador falar das músicas que eles estudam, mas quando a gente traz as letras que eles escutam e a gente discute, você entendeu o que falou? Por que está falando isso? Por que falou aquilo? Poxa, eu não tinha pensado nesse lado, né? Você já pensou alguém cantando dessa forma para você? Não, nunca parei para pensar. Então, a gente traz a reflexão também. E isso é muito importante. Né? Então, esse é o nosso maior subsídio. É trazer as relações do dia a dia até, né, buscar lá aquele 2000 anos atrás e colocar dentro do potinho do dia a dia. É importante que você colocou, porque assim, tudo que é proibido você faz dobrado, principalmente para os jovens. E essa reflexão sobre as músicas a gente faz bastante. Para pensar o que conteúdo traz para você de algo positivo. Isso é importante que você colocou, a gente também fala sobre isso. E muitas vezes, mas eu escuto porque a minha mãe proíbe. Não proíbe. Entra no mundo dele e vai ver o que ele está fazendo. Esse lado a gente fala muito. E uma outra coisa, a minha turma, eles têm muita dificuldade da autoestima, porque ainda nós temos essa educação comparativa em casa. Tá vendo? Fulano é assim. Por que você não seja igual a fulano? Não, e eu falo muito sobre a encarnação, sobre o espírito e sua individualidade. E aí, quando começa eles falarem, porque eu não gosto de me pintar, eu não gosto de botar, eu gosto de roupa larga, eu gosto de roupa apertada, a gente começa a falar sobre esses assuntos. Primeiro, você tem que se amar do jeito que você é, e você tem que se gostar do jeito que você é. Se você não gosta de se pintar, é um respeito que as pessoas têm que ter com você. Esse lado é importante. Nós tivemos muitos casos, principalmente a minha turma, de pessoas que nós temos também, graças, assim, ao bom Deus, nós temos voluntários na Casa Espírita, que são psicólogos, que nós temos outra coisa, a gente começa a captar a necessidade de que ele precisa de um profissional na área da psicologia. A gente consegue fazer isso, e nós conseguimos, nesses anos todos, muitos encaminhamentos e muito sucesso no encaminhamento. Então, isso é um lado que a gente trabalha no lado social também. E isso nos deixa feliz quando a pessoa fala, nós fizemos tratamento, foi bom. Nós tivemos um caso de um menino, ele hoje é um rapaz. Ele tinha o QI dele estava difícil, ele não conseguia se entrosar. Enquanto estava todo mundo lá se cutucando, bicando, ele estava me falando sobre o faraó fulano de tal. Eu não sabia o que fazer com ele. Aí nós fomos conversando, ele começou a se entrosar, e ainda o pessoal começou a chamar ele de orador. Não, ele vai fazer, não, agora vai vir. Quando ele falava, posso responder? Todo mundo, chega, não tem mais aula, para tudo, que ele já vai explicar tudo para nós. E o danado explicava. E ele foi para a terapia, para trabalhar esse lado dele além. E hoje ele está, assim, muito bem, estou feliz. E foi uma das psicólogas frequentadoras que ajudou muito ele. E hoje ele está legal, continua daquele jeito. É um intelectual, assim, nossa, ele já veio com isso. E veio de um lugar simples. Agora, você já pensou se não tivesse como trabalhar isso? Uma explosão, né? E outra, você sabe que essas inteligências, se você não trabalhar, ela, como eu falei para o outro lá, vai assistir lá o Guerra nas Estrelas, você vai para o lado escuro da força. O negro da força. O lado escuro da força.
Então, esse trabalho social também é muito importante que a gente faz, como você colocou a música. Não é você, não, essa música não presta, não. Vamos ver o conteúdo dela, o que você falou foi sensacional, viu? Gente, vamos para outra pergunta, vamos lá. A turma de vocês é de 9 a 13. A minha turma é de 14 a 17. A turma de 14 a 17 não aparece na tela, eles só põem os bonequinhos, às vezes eles colocam o nome, eu tenho que adivinhar quem é, mas eles participam. E vocês, como é que vocês trabalham? Eles são mais participativos? Eles aparecem, gostam de aparecer, de fazer? Como é que é essa turma? Não aparecem também. A gente tem, acho que uns 2 que ligam a câmera, né? Uma liga a câmera sempre. Tinha uma que ligava a câmera sempre, mas foi para sua turma. Então, assim, a gente só tem uma que liga a câmera e um outro que liga de vez em quando. Ele liga, tu liga, liga, tu liga. E aí, mas o restante não liga, a gente também não pede para ligar, porque eu acho que eles ficam, parece que eles ficam mais confortáveis desse jeito, mas eles também não ficam falando no chat. Só se eles estão com algum problema no áudio, é que fica respondendo no chat. Mas normalmente eles participam, assim, abrindo o áudio e respondendo as perguntas e comentando. Eles participam mais assim, mas com a câmera a gente nem pede, porque já sabe que eles não querem muito, não. E eu forcei essa pergunta para um desafio que eles têm muito na sociedade. Então, às vezes, o jovem está lá quietinho no quarto, ele vem cá, o fulano está aqui, dá um tempo, né, para ver, porque eles têm essa intimidade deles, assim, de estar, às vezes eu não estou bem, meu cabelo está para cima, eu não quero. E eu, não, fala com o fulano quer falar com você. Esse lado a gente fala, porque eles gostam, porque nós temos essa respeitabilidade. Ah, aparece na câmera. Não, você não quer aparecer na câmera? Eu vou te chamar do mesmo jeito, responde no chat. É o respeito ao seu espaço, a gente trabalha isso também. E às vezes as pessoas não percebem, é o nosso dia a dia, faz parte do nosso trabalho, do respeito a eles, a essa individualidade deles, né? É interessante, por isso que eu forcei essa pergunta, porque muitos vêm falar comigo, nossa, meu quarto, eu fico no meu canto, mas eu não quero, às vezes eu tô não estou bem, vem aqui, fala com o fulano, essa forçada, né? E às vezes, você viu, ele tirou nota 10, ele é ótimo, não sei o quê, eles não gostam disso. Essa turma, eles querem ficar quietos, não querem que fala que se passou, não passou, se ele é bom, se ele é gênio, se ele não é, essa exacerbação, pegou faculdade, tá bom, peguei, não precisa falar, tá ótimo. Então, esse lado de respeitabilidade, a gente também trabalha social e às vezes a gente nem percebe. E eu falo ainda algo mais, eu acho que eles também têm uma visão 360, a câmera aberta, eles estão olhando na casa do amigo, o que está atrás, o que tem, quem passou, quem deixou de passar, quem falou, quem abriu a porta, quem fechou a porta. Então, desperta uma curiosidade que muitas vezes nem é tão interessante, porque para a gente é melhor que eles foquem no que nós estamos falando, a gente está 100% do tempo com a câmera aberta, e preste atenção realmente em nós, do que se o colega está em pé, se está deitado, se está de lado, se está de pijama, se não está. Então, por um lado, esse respeito ele é essencial justamente para que eles não se percam mesmo no... E é bom, né? E eles adoram, porque eles falam, você não vai forçar não, de jeito nenhum, você não quer aparecer, tá ótimo, vamos continuar, segue o barco. Outra pergunta, a gente já até comentou sobre isso, mas como que vocês lidam, não sei se ainda vocês estão falando sobre isso, sobre os assuntos polêmicos? Aborto, bullying, droga, sexo, como é que funciona? A gente aborda, assim, esses temas. A gente sempre prepara, né? Numa aula anterior, a gente traz algum conteúdo para linkar a esse tipo de assunto. E um dos temas que eles pedem muito para a gente falar é sobre a depressão. Tá? E aí, quando a gente entra na depressão, ela vincula automaticamente ao bullying, ela vincula em relações familiares, então é um assunto que a gente não consegue ficar preso no nosso bate-papo de 30 a 35 minutos, a gente vai um pouco além, a gente usa 2, 3 aulas para falar disso. E aí, a gente sempre brinca com eles e instiga o exercício diário, né, da autoaceitação,
né, o exercício da gente perceber o outro, né, o não julgamento, porque é muito fácil a gente criticar a ação do próximo, mas são assuntos que a gente toma muito cuidado, mas são abordados sim, né, e a gente nunca aborda ele de uma forma superficial e nem em uma única aula. É um assunto que a gente trata de diversas formas e em várias aulas seguidas, para que eles realmente tenham o conteúdo de uma forma que eles consigam questionar, participar, trazer suas dúvidas ou até mesmo suas angústias, para que a gente ali converse e enxergue a melhor maneira de conduzir. E até como você comentou, né, algumas vezes a gente percebe a necessidade de encaminhar para um tratamento, ou até mesmo conversar com os pais, né, alertar os pais sobre, olha, o filho comentou que anda tendo muito pesadelo, isso é constante, conversou com ele já sobre isso, não estava nem sabendo. Então, a gente sempre encaminha esse tipo de situação, mas é sempre durante esses bate-papos, né, sobre depressão, sobre aborto, sobre as consequências, né, do bullying, né, porque a gente também vê muitos deles não sofrem o bullying, mas são quem cometem os bullying, né, então muitos deles são impulsivos, não enxergam aquilo como um problema, eles veem, é só uma brincadeira, mas tem as consequências, não medem nada disso. Então, essas reflexões, elas são trazidas em diversas aulas e diversos momentos. Talvez é um dos temas que a gente mais aborda, né, Kelly? Depressão, bullying, é o tempo inteiro. A gente vincula as situações a esses temas mais polêmicos. É bom você... a gente fala bastante disso, e eles pedem, né? E eu acabo tendo, infelizmente, né, um pouquinho de experiência com a questão da depressão, então eu consigo falar bem do dia a dia, né, do que acontece em relação à depressão, e eu consigo ajudá-los aí um pouquinho dessa parte, levando a minha experiência para eles. Obrigada, Kelly. Nós temos esse lado que você colocou bem, duas coisas que pesam. Ou esses outros assuntos que eu falei, homoafetividade, eles têm uma vivência um pouco melhor de quebrar o preconceito, isso já dá para perceber entre eles. Mas a ansiedade e a depressão é muito grandiosa, e muitas vezes eles mesmos falam, minha mãe fala, meu pai fala que eu tenho tudo, mas esse tudo dele é o material. Esse lado espiritual que falta. E às vezes essa espiritualidade os pais não conseguem enxergar, por isso que ele entra na ansiedade. E muitos são cobrados, porque às vezes, assim, eu também sou mãe, vocês também são, às vezes a gente não para pensar. Eu te dou tudo, eu trabalho para você estudar, e você não consegue. Esse lado dá um sentimento de culpa em alguns tão grandioso que eles entram numa depressão profunda. Então, esse lado a gente trabalha também do bate-papo, às vezes de chegar com os pais, conversarem. Então, esse trabalho de ansiedade e depressão, ela está, assim, em todas as idades, principalmente a partir de quando a criança começa a ir para a escola. Eu tive uma aluna, aliás, ela disse para mim que ela não conseguia respirar. Ela estudava, saía para natação, saía da natação e ia para o inglês, saía do inglês e ia para casa para estudar, e aquele dia ela ia lá no jovem. Chegou um momento que deu um treco nela, deu um apagão. Deu um ataque de choro nela, ela deu um apagão. Então, uma crise de ansiedade, né? Exatamente, porque aquilo em cima. E a gente também, dentro da espiritualidade, traz isso. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Então, a gente consegue trazer isso e muitos a gente consegue ajudar, sim. Já tive casos em que deu para a gente ajudar, mas com um profissional da área da psicologia. Não é? Tem até duas situações que eu gostaria até de ilustrar, né? Uma delas é essa questão mesmo do bullying, né? A gente muitas vezes descobre crianças que estão sofrendo bullying graças ao bate-papo e a gente consegue contornar de uma forma bem positiva, então esse bate-papo ele é essencial. E o outro case sobre afetividade é muito interessante. A nossa turma, né, dos 9 aos 13 anos, eles não falam de relação de homem, mulher, ou relação de pessoas. Para eles,
é muito mais simples esse assunto. Falar sobre o que aconteceu com a história para que tivesse um dia específico para mulheres, para eles soa absurdo. Qual a necessidade? Somos todos seres humanos. Como assim? Tiveram que gritar por liberdade, por igualdade, por justiça. Isso é óbvio para eles, é óbvio. Como precisou? Então, é muito interessante que afetividade é um tema muito tranquilo para eles. Talvez não conversar dentro de casa sobre isso, mas falar com eles ali é tipo, tá, a gente sabe disso, isso é óbvio, é normal, a relação é entre pessoas, entre espíritos, eles mesmos falam. Vocês mesmos não trazem pra gente que espírito não tem gênero? Então, como assim que a gente está falando aí que dessa igualdade? Então, é muito interessante o quanto eles já não são enraizados como a nossa educação, né, a nossa base era em tudo em relação a sobre relações entre pessoas, né? Então, só queria complementar com esses dois cases. A gente até falou, acho que na penúltima aula, né, sobre isso, né, de a cor de menino, cor de menina, para eles não faz a menor diferença, para eles não existe isso. Então, para a gente é um tabu ainda, para eles não faz diferença. E eles discutem da melhor maneira possível, por isso que eu falo que a gente tem que estar preparados, porque eles dão aula sobre isso para a gente. Porque eles são livres, né? Eles são livres, a eles gente está injetado, né? Com a gente sobre esse assunto numa boa. Então, por isso que como a gente estava falando lá no bate-papo anterior, a gente precisa se preparar por essa turma que está vindo aí. É uma turma, essa turma que eu peguei esse ano, de 14 a 17, é completamente diferente da primeira turma que eu peguei lá em 2013. Completamente, gente. Eles estão assim, bem mais, como você está falando, mais adiantados nesse sentido da espiritualidade fazer parte da sua vida. E aí que entra o lado que há a necessidade dessa compreensão maior, né, por parte dos que estão ao redor deles. E a gente poder estar trabalhando isso já até com os pais, como a gente faz, né? Isso é muito importante. E a mediunidade, gente? Posso fazer Pode falar. Posso fazer eu ia fazer uma pergunta, e não sei se, porque você falou de mediunidade, eu não sei se, mas eu estou vendo vocês falarem sobre essa forma como, né, essas gerações novas estão lidando com as coisas. Eu ia perguntar com relação à sensibilidade. Eu vou falar agora. Então, eu não falo propriamente mediunidade, né? Nesse caso eu tô me referindo à sensibilidade, né? Porque me parece que é diferente, né? A sensibilidade em cima da percepção das coisas, né? O que vocês falariam para mim, né? Tem uma geração antiga, nossa sensibilidade em muitos aspectos é uma sensibilidade mais dura, muito preconceituosa e tal. Como é que é essa sensibilidade dos jovens hoje em dia? Bom, eu vou falar da minha turma, depois vocês falam da turma de vocês, que tem uma diferença muito grande. Ela é bem à flor da pele. Então, hoje eu tenho muitos que estão ligados muito mais à arte, apesar de estudarem não para arte, mas gostam mais. Eles têm uma percepção, então, quando está no presencial, eles não têm aquele negócio, não, eles são sensíveis de se abraçarem, de ficarem abraçados, de conversar, de um chorar, porque é crush que fala, é crush, né? Eles usam essa palavra, né? Que não deu certo, e que o outro largou, que a outra foi embora, que a Maria, que ele gostava, gosta da Joana, entendeu? O Carlos, que ela gostava, gosta da Marieta, e aí vai, eles têm essa troca entre eles, e eu acho fantástico. E é uma troca de que um vai ajudando o outro. E assim, o lado sensível das situações, vamos supor, eu vou falar sobre a parte sexual. Vamos conversar sobre isso. Quando nós falamos sobre doenças, quando nós falamos sobre essa parte de sentimentos, a gente vê que o ficar, a diferença do ficar, do namorar, da paixão, do amor, você vê que entre eles têm aquela sensibilidade de que mesmo que você está na moda ficar, mas quando você é abandonado, dói.
Não existe mais aquele, tá, acabou, vai cada um para um lado. Não. Esse lado sensível deles. Sensível para perceber a situação que está acontecendo com eles também têm muito maior. Nós temos, a gente às vezes fala sobre pais separados. A sensibilidade deles nessa separação é muito mais, eu vou falar de comparação, a gente não pode comparar, numa turma que eu tive há 6, 7 anos atrás do que hoje. Hoje eles têm um entendimento. Isso faz parte da sensibilidade deles. Anteriormente, não quero que eles se separem, não importa que estão se matando, mas é muito bom estar junto. Hoje eles têm um entendimento, o porquê estão se separando, que não dá mais certo, que é melhor viver desse jeito e viverem em paz do que viverem junto. Então, esse lado teve uma mudança muito grandiosa nos entendimentos deles em todos os sentidos, da turminha que passa por nós. Não sei se eu respondi, mas eu vou deixar para a Camila e a Kelly continuar. Da nossa turma, eles ainda estão naquela transição de muito apego à família, então muitas vezes quando a gente fala de referência, é sempre dentro de casa, é sempre a mãe, é sempre o pai, quando eles trazem exemplos também, é muito relacionado à família, né, a voz, porque o que a gente vê hoje? As próprias escolas, né, estão muito conteudistas, eles têm muito conteúdo para absorver em determinado período, e muitas vezes é um curto período, mas eles precisam saber viver, eles querem ter essa vivência, né? Então, para eles, é de parar e pôr a mãozinha no queixo e prestar atenção com todo prazer às histórias, mas alguns deles não têm isso, porque os pais, na correria do dia a dia, não sentam para conversar, sentam para cobrar, né? Então, eles têm ainda eles estão nessa transição de que eu ainda sou criança e dependo emocionalmente muito dos meus pais, mas eu também já estou virando quase um adolescente e eu preciso me encaixar no que a sociedade exige, né? Então, eles ainda estão nesse meio do caminho. E aquilo que você colocou entra no que nós estamos tendo muita ansiedade e depressão, porque essa cobrança, quando chega nos jovens, é cobrança dura, muito material. Eu te dou tudo, mas retorno. Então, essa sensibilidade pega neles, o sentimento de culpa deles é muito grande, a maior parte deles fica com o sentimento de culpa, eu tenho que fazer, eu tenho que passar, eu tenho que fazer. Então, esse lado a gente começa a trabalhar, principalmente na época que está chegando o final do ano, que tem Enem, que tem isso, que tem quem vai entrar na faculdade, é apavorante para eles. Então, por quê? Eles estão mais sensíveis, então aquilo pesa neles como um sentimento de culpa. Aí eles entram, né, em pane, não conseguem. Então, a gente procura trabalhar, até não só dentro da casa espírita, mas eu tenho visto também como educadores que fazem cursinho, que estão preparando os alunos, ou mesmo aqueles que estão saindo do colegial para poder tentar a faculdade direto, os professores começam a trabalhar esse lado para tirar esse sentimento de culpa e essa ansiedade. Por isso que às vezes passa até na televisão, eles fazem jogos, eles vão para piquenique, eles fazem como é que fala? Com música para dançar, para ouvir, para fazer como se fosse um showzinho, quem tem banda, para poder dar uma dessa, tirar esse peso deles. Até os próprios educadores das escolas estão falando que a sensibilidade das crianças hoje estão muito mais aflorada e os pais não conseguem ver. Então, dá o material, então eu te dou o notebook, eu te dou o celular, eu te dou a melhor coisa, eu te dou, você está na melhor escola, ainda, infelizmente, não vê esse lado, e eles sofrem. E às vezes a gente já sabe disso. Teve o último teatro que nós fizemos no Afracis, falamos sobre ansiedade. Teve pais lá que falaram, eu não acredito que eu faço isso. Eu fiz uma mãe que cobra. Mas não foi, gente, uma ou duas. Vários. Uhum. Nossa, eu não acredito. Eu me vi, Cleide, o que você estava fazendo era eu. Eu não percebo. Mas deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando de choque de geração ou nós estamos falando de emocional mais sensível de uma geração em relação à outra? Não sei se eu me fiz entender. Os dois.
É os dois, porque através do Porque assim, na choque, fala de vocês, a minha sensação que dá é que há uma disparidade, uma diferença muito grande, a minha percepção, tá, do que vocês estão falando, que é uma disparidade muito grande entre essas gerações, que talvez não estejam tão distantes uma da outra, mas pais e mães em relação aos seus filhos. E não propriamente uma sensibilidade mais exacerbada, mais diferenciada, por exemplo, de uma geração mais antiga, né? Estou entendendo errado ou não? não é os dois. Eu vejo com os dois. Além do choque da geração, tem a sensibilidade deles, que é bem aflorada. É os dois. E Não, por porque mais que os pais sejam. quando você começou a falar que da cobrança, então assim, aí os pais acabam gerando uma problemática emocional no filho. Mas essa geração, essa problemática emocional que está sendo gerada, ela é por causa da insistência, da cobrança, ou é porque a criança, a geração já vem mais sensível, Ah, não, e é a aí o parte choque 2. fica maior do que, por exemplo, na nossa época lá atrás. Não, é o que você acabou de dizer. Por eles terem essa sensibilidade, o negócio que é desse tamanho fica maior, porque eles sentem um peso maior. É o que você colocou. Eu acho que eles são tão sensíveis que nós, mesmo até minha faixa etária da Camila, que é um pouquinho mais nova Vocês são jovens. A gente não tem essa sensibilidade que eles têm. Então, às vezes a gente cobra os nossos filhos de uma maneira, e eles sentem, porque tem essa sensibilidade, de uma maneira muito diferente. Então, uma coisa que você falava, faz isso aí, que os pais falavam, a gente ia lá e obedecia e estava quieto, né? E a gente nem sentia que aquilo era uma agressão, nada. E para eles, aquilo é muito grande, porque você falou assim comigo, né? E eles são muito sensíveis, né? E eles têm essa sensibilidade, que para mim é maravilhoso, porque eles vêm para a regeneração do planeta e a gente está precisando disso, porque somos pessoas muito duras. Então, né? era essa pergunta que eu ia fazer. Então, nós somos duros. Era essa pergunta que eu acho que somos. Essa nova geração, eles são mais doces, mais do amor, né? E aí o jeito que a gente fala, e por eles serem tão sensíveis, e eles têm essa sensibilidade, tanto por causa deles mesmos e por causa de mediunidade, né? Então eles sentem muito mais tudo. Então para eles tudo é muito grande. Então nós somos muito duros e nós vamos ter que aprender a ser mais maleáveis, porque senão vamos criar um problema nos nossos jovens, como alguns de nossos já estão, né? A gente já fez uma dinâmica e um dia eles tinham que fazer um desenho sobre como eles estavam se sentindo, e eu acho que 2 deles fizeram desenhos alegres. O restante todos, assim, que estavam com dor de cabeça, que estavam sentindo pressionados, e assim, não é a galera da Cleide que já estava para entrar na faculdade, entendeu? São os nossos, que não tem essa pressão ainda, mas, que não deveriam ter, mas já tem. Então, assim, estão muito pressionados, por causa que são muito sensíveis, e os pais ainda muito duros. Não conseguem enxergar essa sensibilidade deles, porque são mais emotivos. Eu vejo da turma, eles têm uma compaixão quando alguém não está legal na turma, que é até interessante. Às vezes não tem aula no presencial, agora no online já nem tanto, mas a pessoa chega eles param entre eles, sentam, conversam, às vezes a gente ficava lá, eu e o Tom, sentado, olhando, deixava eles conversarem. Então, eles têm mais isso. E isso que eu falo, essa evolução que eles estão tendo, a gente, às vezes, até assusta. Porque você não imagina que eles vão ter esse comportamento. Só imagine eu, que tenho a educação dos anos 60. Meu Deus do céu. Eles fazem. Então, o que você colocou foi bem. Os dois pressionam. Tem o choque, mas a maneira deles sentirem é muito maior. Aí é por isso que entra agora a mediunidade, que vai entrar naquilo que nós estamos falando. Os jovens demoram muito para ir para a escola mediúnica. Está demorando demais. Eu ia perguntar desculpa se eu estou exagerando nas minhas perguntas, mas eu estou vendo vocês falarem, isso leva a muita reflexão. Eu fiquei pensando se o senso de justiça agora, exacerbado, se é que a gente pode dizer que é exacerbado deles, né, não seria então consequência dessa necessidade
né? Porque tem uma sensibilidade, eles percebem, né, quando Muito um mais. atinge, cobra demais o outro, perde aquele senso de equidade, né? E aí, então, a cobrança da justiça é para equilibrar, inclusive, essa sensibilidade, esse emocional, né? Tô Sim, errado sim. nisso, não? Esse senso de justiça é nos detalhes. Uma vez você falou uma coisa, gente, eu vou dizer até para vocês, é uma coisa boba, mas eles prestam atenção, tá? Teve um jovem que prestou atenção, que foi uma pessoa lá pegar o número para outra pessoa, para passar no plantão. Ó, Entendi. falou, poxa, se é para todos, então todo mundo tem que ir lá, ficar na fila e esperar. Falou, já pensou, prof? Se todo mundo for lá para pegar para os outros, então quando a gente for, a gente não consegue passar no plantão. Gente, olha o senso de justiça dele. E dentro da casa espírita, é onde eles esperam os melhores exemplos, né? Então, tem muito disso. Ele observou isso e veio contar, e contou para todo mundo, e aí não dá. Né? Eu falei, gente, precisamos organizar isso então. Vou falar que eu, né? Vou falar com a tia da recepção que está errada. Levei na brincadeira, mas olha só. Isso pega, né? E eles são espertos, eles ficam atentos em tudo, gente, em tudo. Quando eu olho lá, eu vejo um jovem, quando eu vou fazer palestra, eu vejo um jovem, eu falei, meu Deus, tem um jovem, eu preciso prestar atenção no que eu vou falar, porque ele vai vir com tudo. E vem. E aí é a geração que questiona muito a verdade, né? Eles buscam o tempo inteiro, eles não aceitam nada diferente do que isso, né? Então, e volta um pouco naquilo, né, Carlos? A gente precisa sempre achar um equilíbrio. É muito bonito, né, a gente falar isso no dia a dia. A prática, ela é mais difícil, mas a gente também não pode largar a mão da educação dos nossos filhos, a gente precisa orientar e exigir, sim, algumas condutas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que equilibrar a forma com que a gente vai fazer isso, né, porque os excessos podem gerar traumas, aí o remédio lá na frente acaba saindo caro, então, enfim, a gente fala-se muito de equilíbrio, mas a gente tem que colocar esse exercício no dia a dia, né? E isso realmente é um trabalho muito maior para os pais, né, do que mesmo para as crianças, né? Porque para eles estão ansiosos, a gente coloca em uma terapia para tentar resolver o problema. E muitas vezes a terapia só vai deixar a gavetinha, né? Vai tirar a bagunça de dentro da gaveta para organizar as caixinhas, mas ao mesmo tempo cabe os pais, junto com a casa, né, espírita, com os plantonistas, enfim, todo mundo achar um equilíbrio, né, porque muitas vezes os pais também erram querendo acertar, não dá para a gente colocar todo esse fardo nas costas dos pais, né, é uma geração que a gente precisa, sim, aprender, a gente precisa, sim, abrir nossos corações para escutá-los, e muitas vezes eles só precisam falar, eles às vezes não precisam nem ser totalmente compreendidos e aceitos, mas eles precisam falar. E muitas vezes eles são calados dentro do próprio lar, né? Então, esse eu acho que é um dos... pelas escolhas. E, às vezes, né, uma das coisas também que faltam, que a gente, a gente conversou no presencial, é nós termos a oportunidade de falarmos com os pais sobre os jovens, palestras sobre isso. Uma vez eu fiz uma palestra dos jovens, a dona Neuza falou, nem eu parei para pensar sobre isso, não é? Estou citando o nome da dona Neuza. Ela falou, seria bom falar isso, porque é de suma importância a gente falar sobre esses assuntos, dessa respeitabilidade, né? Que nem a gente fica muito preocupado com o futuro. Então, isso eu vou dizer, você está vendo uma criança que gosta de desenhar, ela adora, não vai desenhar, não dá futuro para você, você tem que procurar alguma coisa que dê futuro, que dê dinheiro para você. A sensibilidade dele está ali. Não é? Eu tive um professor que falava para mim que não existe mau profissional, existe profissional que está na profissão errada, porque não era aquela a essência dele, ele só foi por dinheiro. Quando você vai por dinheiro, você nunca vai ser um bom profissional. E, às vezes, esse incentivo, porque a criança chega numa certa idade, ela quer agradar os pais, ela quer ser um centro de atenção, que ela está fazendo a coisa certa, e, às vezes, ela vai, quando chega lá, é um adulto que entra em depressão, que as coisas não vão funcionar bem. Né? Então, é uma coisa, assim, que é grandiosa, mas
Não vem. Era bom se quando a gente tivesse um filho, vinha uma cartilha junto. Não vem. São os grandes desafios nossos, mas a gente está aqui nessa troca de ideias. Vou mudar de assunto. Vou para a mediunidade. Como a gente pode ajudar os nossos jovens e a mediunidade na infância, que nós temos a dificuldade, que às vezes, até no próprio tratamento dentro da casa espírita, com os adolescentes e os pré-adolescentes e até as crianças com mediunidade. É não assustá-lo, né, em relação ao tema, né? Antes, quem não conhecia nada sobre o espiritismo achava uma coisa, né, de assombração. Mas para eles, muitos deles relatam, né, pesadelos. A gente já sente aí um afloramento da sua mediunidade, mas o que quer dizer? O que você fez antes de dormir? Né? Qual foi a música que você escutou? Qual foi o desenho que você assistiu? Você jogou no videogame um jogo violento? E muitas começam a fazer essa reflexão. Um deles até foi o meu filho. O Tom deu uma aula excepcional sobre game, e ele dizia que quando ele não jogava, ele ficava muito ansioso, dava palpitação. E comemorava-se porque ele ganhou, porque ele matou todo mundo. Era uma coisa pesada, e a vibração dele daquilo, eu ganhei, então mata, pega a arma. Então era uma fala pesada, era uma vibração pesada, e aquilo estava gerando ansiedade, pesadelos, e ele não sabia o que fazer. Então, isso foi, gente, eu estava até conversando com a Kelly, levou um tempo para ele entender o vínculo daquela atitude com as influências espirituais, e muita conversa, trazendo na aula, conversando depois de evangelho, explicando todo um pouco do conteúdo que eu tenho, que eu pude passar para ele, e ainda assim, ele demorou quase 2 anos para perceber que aquele tipo de jogo estava influenciando ele negativamente e que aquilo poderia prejudicá-lo, né? Então, a mediunidade deles estão vindo cada vez mais cedo, mas eu não sinto que eles têm medo, mas eles precisam ser sim preparados para o que está chegando. Essa é a grande verdade. E aí é onde a gente entra junto com os pais, né? Explicar os caminhos que a gente deve buscar. É óbvio que eles não vão cair hoje dentro de livros, né, de estudos, não vão estudar André Luiz, não vão estudar Allan Kardec agora, mas é trazer isso, né, naquela reunião semanal sobre o Evangelho, é trazer isso para participar para o nosso bate-papo sobre evangelização, justamente para eles entenderem o caminho que eles vão seguir, né? A gente sempre traz aqui que dos remédios, né, que curam a alma deles é a prece. Se conectem, liguem no Wi-Fi, tá na escola, tá ansioso e nervoso, pré-prova, respira, faz um exercício de respiração, se conecte, ligue o seu Wi-Fi, né, peça essa tranquilidade, e a gente está percebendo que cada vez mais essa mediunidade está vindo mais cedo, mas não sinto medo, sinto realmente uma falta de despreparo de todo o ambiente, tanto da casa, né, quanto, né, do hoje do universo, em preparar essas crianças para isso. É porque de repente você liga o Wi-Fi no roteador errado, né? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, Carlos. Esse é o grande problema. Que é o caso que você estava comentando. Mesmo. A turma do mais velhinho, né, que é a minha turma, 14, 17 anos, eles encaram a mediunidade de uma maneira muito tranquila. A única coisa é que a gente discute muito sobre a parte do espírito, né? O que é fantasma, a diferença de fantasma, a diferença de espírito. Mas eles encaram, e essas manifestações já tiveram, né? Já falaram que filho, que eu vejo aquilo outro, né? Mas a maior parte, como são espíritas, né? Tem o evangelho no lar, e o evangelho no lar ajuda bastante, e os pais, muito bom, eles estão começando a falar sobre mediunidade de uma maneira tranquila, conversar sobre essas manifestações, porque às vezes as próprias pessoas que são frequentadoras da casa têm uma certa dificuldade de falar sobre mediunidade com os filhos, porque não sabe como falar, é o papo reto, é isso que eles entendem,
é reto, ó, mediunidade é isso, né, é normal, não, a dura é quando os pais têm medo também. Aí pega um pouco. Mas você sabe que a gente tem alunos que os pais não participam, é porque algum amiguinho convidou, porque foi aquela, né, meu amigo da escola faz, tô curioso, quero saber também o que é. E a gente fala muito para eles que vai ser através deles, eles vão ser a luz no lar, né? Então a gente fala assim, aquela velhinha acesa é vocês. Então, leva vocês, assim, não é uma aberração, a mediunidade, né? Então, se seu pai e sua mãe ainda não entendem, convida ele a participar de uma palestra, a gente manda um link, né, da palestra, agora a casa voltou, né, uma parte presencial, vai lá, escuta, porque não é nenhuma aberração, e isso que você falou é uma tranquilidade para eles entenderem. É muito fácil, eles entendem de uma maneira tranquila, e o que você falou é verdade, porque acho que foi a terceira turma que eu tive há um tempo atrás, o pai era evangélico, o pai e a mãe evangélica, e ele veio por causa do primo. E o pai, eu conheci o pai dele, ele falou, não, se esse é seu caminho, vá, depois a gente vai trocar ideias. Então eu achei fantástico e ele ficou conosco por um tempo, depois ele mudou para o interior, porque os pais foram para o interior, mas ele levou, e ele falou que gostou. Então essa troca é boa, né, dos pais, porque eles levam muito, né, porque o próprio pai dele, por ser evangélico, ele chegou falando uma naturalidade tão grande, que ele falou lógico, ele tem o que ele falou é o Espírito Santo. Eu falei, não deixa de ser. Mas é isso mesmo. E fora os amigos, né, de escola, eles têm todos os tipos de religião, uns até que se dizem ateu. Então, é muito bacana esse debate da percepção. E aí gera curiosidade. E aí é onde eles nos questionam, porque eles querem debater com conteúdo. Eles querem trazer a resposta para aquele colega que fala do Espírito Santo, mas eles não querem ir contra, eles querem colocar a visão deles, mas de uma forma coerente. Então, eles trazem os questionamentos até coerentes em relação a isso, né? E a gente traz, de vez em quando, até música gospel, para que eles realmente reflitam aquilo que a música está falando, e muitas vezes, né, a música gospel fala muita coisa espírita, e você fala, tá vendo? O cara lá que a gente foi preconceituoso lá atrás porque era de outra religião, tá falando aquilo que a gente fala aqui nos nossos bate-papos. Então, por que não usar disso tudo, né? Uns são de colégios católicos, eles falam, ficou até mais leve assistir às aulas de ensino religioso, porque agora faz sentido isso que a freira está passando na aula para a gente, entendeu? Então, no fim do dia, as coisas estão extremamente conectadas, né? Então, e eles querem, e essa conexão hoje é a maior palavra do dia deles, eles querem estar conectados a todos, mas eles também querem ter aquele conteúdo, eles não querem deixar passar percebido que eles não sabem, e aí eles exigem da gente informação. E uma pergunta, e a casa espírita, o que tem que fazer para se adequar a esse cenário todo que vocês estão falando em termos de mediunidade? Essa é a outra pergunta, tá? Então, que eu ia fazer, mas agora a gente já emenda tudo, tá? Conexão, gente. Já vai essa. Atenção a esses detalhes, né? Se adequar com essa nova turma que está vindo aí, porque você vê, em todos os lugares estão anunciando a vinda, vamos falar da parte espiritual, de espíritos com uma evolução muito acima do que nós temos. E essa preparação, a federação, eu já participei de palestras lá, eles estão fazendo esse trabalho de se adequar a essa nova turma que está vindo, os frequentadores desses jovens. Se adequar quando? Dando mais atenção, divulgando, trazendo mais voluntários, que é uma dificuldade ter voluntários. Olha, em toda nós começamos em 2013. Vocês vão rir, passaram-se por nós 35 voluntários. Só ficou 4. Comigo, 5. A dificuldade, porque a casa precisa preparar esses voluntários. Então, mas na prática, o que a casa tem que fazer para se ajustar? Na prática, primeiro, quando você tem na escola, você tem a escola mediúnica. Na escola mediúnica, os professores já falarem sobre o trabalho com os jovens. Já está divulgando que existe esse trabalho. Fazer parte até do próprio currículo dos professores de como lidar com esses jovens. Esse é um incentivo, essa é a ideia que eu tenho de passar.
Então, você vai estar no primeiro ano, no segundo ano, no aluno, falar sobre isso, que isso faz parte não só dos passes que nós nos formamos na escola mediúnica, aí a gente vai para o passe, a gente vai para a palestra, a gente vai dar aula, mas sim, você formar como você forma alguns doutrinadores para a escola, mas formar, fazer parte, o departamento de juventude, dessa doutrinação. Como lidar com os jovens? Convida um dos educadores para ir lá dar uma aula sobre como lidar com jovens. Essa divulgação vai ser excelente, porque o pessoal tem medo. Quando você fala, não, jovem não consigo falar a língua deles, eles faz muita pergunta, por quê? Criou um tabu, tem um bloqueio. Eu acho que a escola, dentro da própria Casas Espíritas, já poderiam trabalhar com isso, mesmo no curso. Porque é uma maneira de divulgar, é uma maneira dela poder ajudar a ter esse departamento, subsídio para uma continuação, para lidar com eles, não ser algo refratário que fica de lado. Não, educação, não. Participar com a gente, verificar conosco, a própria diretoria, eu estou falando bem da diretoria, como que é o trabalho de vocês? Eu apenas mando programação. Como é a resposta dos jovens? Aí torna-se a dificuldade de você ter 35 pessoas que passaram por nós somos em 5. Nós deveríamos ter pelo menos uns 10 voluntários para trabalhar conosco. Porque ficou aquele tabu e a casa não tem um incentivo. Eu não digo só a casa que nós frequentamos, as outras casas também sofrem, os outros educadores também sofrem a mesma coisa. Então, essa divulgação começaria lá, do início, nas palestras e nas escolas. Chama um educador para falar. Agora nós vamos falar dos jovens. Então, com vocês, uma aula sobre os jovens que nós temos aqui, como lidar com essa turma que está vindo aí. Eu acho que essa seria, assim, o principal, a dar uma visão um pouquinho maior para a turma dos jovens. Eu acho que a gente vê investimento, né? É um departamento que precisa ser, de fato, mais divulgado, né? Como a gente conversou muito, e todo tempo a gente fala isso, o espiritismo tem muitas pessoas mais velhas, a gente precisa dessa galera nova chegando, com esse senso de justiça, com esse senso de liberdade de expressão, e de uma forma sutil, amorosa, né? Então, a gente fala de regeneração, e é isso, né? Trazer o novo, trazer esse amor, essa liberdade. E o nosso maior desafio hoje é justamente isso, e não é só dentro da nossa casa. A gente, conversando com outras pessoas que frequentam outras casas, a dificuldade é a mesma, né? Não há um investimento, porque acha que são muito jovens, são novos, né? A gente tem que investir para novos trabalhadores, mas eles serão os futuros trabalhadores. E são pessoas que precisam de algo diferente. A gente tem que bolar aulas, bate-papo diferente, tem que bolar situações mais contemporâneas, para que a gente não perca eles por uma série que é mais interessante, por um youtuber que fala mais a linguagem do dia a dia. Então, tem que ser a gente, o youtuber bacana, mas que fala de espiritismo, fala de assunto sério, e a gente traz memes também, né? Eles adoram memes. A gente uma vez fez uma aula só de memes, e em relação à mediunidade, inclusive, fazendo piadinhas sobre isso, mas eles aprenderam com isso, e é dessa forma que eles aprendem, né? Então, a gente precisa investir nisso, no novo modelo de trabalho. Eu acho que do jeito que a gente estagia nas câmaras de passe, quando a gente termina o curso, eu acho que assim como na faculdade, tipo no segundo semestre, no segundo ano, podia já começar a colocar as pessoas para estagiar nas áreas dentro da casa, né? Então, assim, estagiar com jovens, estagiar indo preparar lanche para entregar para os moradores de rua, inclusive depois, né, no final, estagiar nas câmaras de passe, estagiar na assistência social, no bazar, né, quem tem oportunidade. Eu acho que isso seria, talvez, uma coisa para colocar para os novos, né, para as novas turmas, colocar para estagiar. Porque às vezes a pessoa nem sabe, ela já tem um preconceito mesmo com os jovens, né, as crianças, adolescentes,
Mas se você coloca que tem que fazer um estágio, então ela participa ali um pouco, ela fala, isso é legal, eu gostei do jeito, né? Porque eles não conhecem mesmo. E hoje eu falo, as pessoas hoje, poucos estão preparados para trabalhar com jovens. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, precisaria ter essa preparação. Eu recebi uma vez um jovem que chegou para mim e falou, posso ficar com você? Por quê? Porque em nenhum lugar que eu vou o pessoal me aceita, porque ele era questionador. Ele questionava. Eu falei, não, pode ficar comigo, estagiou comigo. Meu filho teve uma situação dessa, assim, ele não se encaixava direito, porque uma das coisas que ele reclamava era a mesmice. É sempre a mesma Exatamente. coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e ele falava, Vai. Então, se eu falo, você é não, chato, né? Ele não, falava assim para mim, é chato, é chato, é não chato, é? né? Então, o começo para mim foi difícil, né, para implantar. Nossa, quando comecei a implantar lá a parte dos jovens, para mim foi um desafio grandioso, porque, nossa, eu estava perturbada. Foi 3 anos de perturbação. Não perturbada porque eu me senti incomodada, para mim poder acompanhar, porque já eram a turminha da pesada, digamos assim, matéria de questionar, então, aí depois eu fui me adaptando, porque a casa também fala, mas você vai falar sobre isso? Então, era assim, eu tinha que convencer a casa É os tabus, né? A quebra de tabu, né? para depois chegar no jovem. Então, foram 3 anos. E depois, quando o resultado foi bom, aí a liberdade foi maior. Mas é esse lado que nós precisamos estar sempre, digamos assim, evoluindo. E o, E o que você colocou... e o protagonismo dos jovens dentro da casa espírita? Não entendi. O protagonismo da juventude, dos jovens dentro da casa espírita. Então, eles não... É assim, você Não tem o tem final do espaço. ano e você Zero de faz a espaço. preparação, acabou. Não tem, assim, temos nós. A gente canta, a gente faz teatro, a gente pula, a gente brinca, mas não tem, como eu falo, porque as pessoas não... mas você tem departamento de juventude? Tem jovens aqui? Puxa, eu falo, tem. Ninguém sabe, né? Pois é. É aquele momento do ano, a inscrição está lá no site, mas essa deveria ser uma divulgação de todos os dias. Toda vez que você vai lá, olha, a casa tem isso. Na programação dos jovens, no ano de 2013, 2015, foi no ano de 2015 que foi para o site, Departamento do Jovem, porque antes não ia. Pois é. Então, e assim como nas escolas também não entra ninguém no meio do caminho, a gente acaba também aceitando todo momento gente jovem no meio do caminho. E isso acaba muitas vezes tendo que repetir temas, porque aquela criança que entrou em maio, ela não sabe nada sobre espiritismo, e a gente tem que voltar para conseguir introduzir. Então, assim, vai entrando. Ótimo, vamos recebendo, mas isso acaba complicando a nossa programação também daquilo bastante, que a gente não fazer. Talvez tivesse que ter um subgrupo aí, né? Fazer uma preparação mais rápida para depois reencaixar ele, né? Depois de um certo período, o objetivo do nosso trabalho não é formar espíritas, e sim uma preparação para que eles entendam o que é o espiritismo e a espiritualidade na vida deles. Aí a gente fala, será que ele não vai ficar na casa? Volta para casa. Eles voltam. A gente tem encontrado bastante jovens da minha turminha lá atrás, estão fazendo, vim assistir uma palestra, pronto. Estou aqui com a minha mãe tomando um passe, aquela coisa toda. Acho que aí a gente cai naquela frase de Emmanuel, né, no prefácio, acho que do Nosso Lar, quando ele fala que nós precisamos muito de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Exatamente. Então, esse lado que é a nossa preocupação, mesmo com o nosso mentor, que é o mentor que foi o mentor que começou tudo isso, ele era um jovem, ele faleceu jovem, e ele traz para a gente, muitas vezes, através da psicografia, foi ele que praticamente, quando ele me viu meio perdida lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, e aí foi que eu estava desenvolvendo a psicografia, ele me trouxe coisas assim que a gente usa até hoje. A gente fez uma programação da própria, ele mesmo sugeriu, por ele ter sido um jovem,
de uma cabeça muito além do que era da época dele, e hoje ele também, depois eu fui descobrir que o seu Toninho falou que ele era o mentor da casa, que eu também não sabia, então foi uma coisa muito bem feita, e a gente sempre acolhe atrás, olha, me ajuda aqui nisso daqui, mas é uma coisa que ele também já falou que está preocupado, o departamento de juventude, ele está esquecido, ele precisa ser divulgado, nós fazemos a parte, mas nós precisamos de, vamos dizer, de um marketing maior, de um incentivo maior, fazer parte, não ser aquele grupo à parte. Foi o que ele nos colocou. No seu puxadinho, né? No seu puxadinho, né? No seu puxadinho, fazer parte. Gente, eu estou muito feliz por a gente ter tido esse encontro. Eu agradeço de coração vocês, que a gente faz parte dessa turma, e que as pessoas que estão nos assistindo, os jovens de hoje, eles estão muito adiantados, eles precisam ser ouvidos, mesmo que seja diferente, sabe? Mesmo que a roupa dele seja diferente, a responsabilidade dele continua a mesma. Não vamos ficar procurando o enfeite da casca, vamos ver o conteúdo. E eles têm muito conteúdo, eles têm uma essência muito grande, e essa essência precisa ser trabalhada. Respeite, o respeito deles é muito grande. Somos pais, somos educadores, nossa preocupação maior é um futuro para os nossos filhos, isso é maravilhoso. Mas escutem, ouvem, e deem a maior força possível, porque realmente essa turma que está vindo aí é uma turma que vai dar uma grande virada, que não é só no Brasil, no mundo todo. Obrigada, Camila, obrigada, Kelly, obrigada, Carlos, e a todos vocês, muito obrigada, e até mais, até o próximo. Deixa eu só fazer posso fazer só uma coisinha? Ele vai falar. Só uma coisinha, né? Eu não consigo. Como que o canal Onda Espírita pode ajudar essa onda? Se a gente pode chamar de onda. Essa onda. É verdade. Meninas, como é que o canal pode ajudar? Eu acho que esse nome é perfeito, né? Surfar a onda do momento. Então, nossa onda do momento estamos passando por um planeta de regeneração, e são esses os futuros espíritos. E são eles que precisam da nossa atenção, do nosso respeito e do nosso amor, né? Então, vamos divulgar, gente, vamos trazer essa molecada aí para a realidade espírita, vamos falar mais abertamente sobre o tema, vamos nos encaixar mais à realidade deles, né? E vamos surfar essa onda aí de amor, que com certeza a gente vai conseguir aí pescar novas criaturas aí que vão vir para realmente nos ensinar, né, ainda mais do que aquilo que a gente precisa aprender. E os pais, nós falamos muito com os pais que tiverem interesse, que os filhos participem, né, do nosso grupo, deixa escrito que nós podemos passar, depois vamos pedir autorização de passar, que nós temos o link de inscrições, o telefone pelo WhatsApp, a gente passa para vocês. Venham conhecer nosso trabalho, fica aberto para os pais. Os nossos grupos são abertos tanto para os jovens como para os pais, até participarem das aulas. É muito bom essa integração. Venha conhecer o nosso trabalho, isso vai ser bom para todo mundo. E o nosso intuito é isso, é trazer a espiritualidade para o jovem no seu dia a dia, para que, quem sabe, nós não vamos, assim, fazer grandes mudanças, mas pelo menos para eles poderem saber trabalhar essa sensibilidade aflorada que todos eles têm. É isso aí, gente. Muito obrigada. O canal Onda Espírita fica à disposição de vocês, e estou falando isso aqui no ar, né? Se vocês quiserem, façam uso, façam o marketing que vocês quiserem fazer programas, programações, lives, estamos falando aqui no ar sobre isso, então fiquem à vontade, o canal Onda Espírita está à disposição de vocês e dos jovens, nos interessa muito isso. Ai, nós agradecemos. Tá bom. Já estou pensando várias coisas, Carlos. Pode pensar e abusar. Pode deixar. Obrigada pelo espaço e pelo tempo de vocês, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente.
Beijo. Um Até o beijo pra próximo, hein? vocês. Minuto Até o próximo. do Espiritismo. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo.